Oi gente, tudo bom? Eu sou a Ju do Juan Books e estes são os livros que eu li em agosto. Se você não for inscrito nesse canal e gosta de livros e gosta de vlogs de leitura, por favor, já se inscreva e deixe o seu gostei também, se você ainda não deixou. É isso, vamos aos livros, porque eu achei o quê? Eu achei que eu tinha lido poucos livros esse mês, e daí eu fui fazer a lista e percebi que são 15 e que eu sou completamente louca. Por favor, não acho que você tem que ler mais de um livro pra ser uma leitora. Não acho que você tem que ler pra ser leitor. Enfim, o que eu quero dizer é que não compare o tanto que outra pessoa leu com o que você lê, porque cada pessoa tem o seu processo e cada pessoa sabe do que faz, assim, no seu dia a dia, nas suas coisas pessoais. Eu tô querendo trabalhar com isso, eu faço faculdade, tenho que ler coisas pra faculdades, tenho que falar de livros na internet, e é isso que eu tô fazendo. E então, nunca se compare, jamais se compare, sabe? Fique feliz pelo outro e fique feliz por você. Isso é uma discussão importante que eu gosto de falar aqui, porque eu não quero parecer maior, melhor que ninguém só porque eu leio tantos livros no mês. Essa coisa não existe. Ninguém é maior que melhor que ninguém porque lê alguma coisa ou porque lê tantos livros, enfim. Se você gosta de ler, leia e faça no seu jeito, no seu tempo, na sua ordem. Isso que eu gostaria de falar antes. Uma palestra do nada. Tenho aqui... Meu Deus... Eu tenho aqui neste caderno todos os meus livros anotados em ordem pra eu não me perder, porque nem todos são físicos, então vamos lá. O primeiro livro que eu li esse mês foi Não Fale com Estranhos, do Harlan Coben, e é pra ser um suspense, né, policial, que nem a maioria dos livros, ou todos, do Harlan Coben, e eu vou dizer que eu não sou a maior fã do Harlan Coben, eu li 3 livros dele, com esse 4, e eu fiquei mesmo assim bem decepcionada com esse livro. Eu achei a premissa fraca, eu não me importava com nenhum daqueles personagens e nem com o que ia acontecer. E eu só dei 2 estrelas, na verdade, porque eu gostei das outras histórias de outras pessoas que ele colocou no meio, que eu achei bem mais interessante que a história principal. É porque na história principal a gente começa, né, a cena com um estranho falando pro nosso protagonista, que a gente vai acompanhar, que a mulher dele, na verdade, fingiu a gravidez em tal período da vida deles. E daí a gente também, às vezes, acompanha esse estranho, que a gente sabe que ele fala informações que ele sabe pra tais pessoas por tais motivos, e a gente vai saber por quê e que tipo de informação ele revela, porque enfim, qual é o trabalho dele. Mas não é o foco, sabe? Então eu não sei porque o nome do livro é O Estranho, se não é o foco dele. O foco é naquele marido e naquele casal, que eu não me importo, com aqueles filhos, que eu me importo menos ainda porque o Harlan não fez a gente conhecer nenhum deles. Eles só estavam lá pra fazer, às vezes, um drama adolescente. E é isso. Achei o personagem principal chato, eu não aguento mais thrillers narrados por homens chatos, brancos, héteros. É isso. Perdão, não sei como tá a série, porque tem série. Não sei se eu tenho coragem de ver a série no momento. Mas na série, o estranho é uma mulher, pelo que me falaram, e eu achei isso incrível. E esse foi um livro que eu li pro clube das minhas amigas, que a gente faz entre nós, então ninguém gostou. Acho que a nota mais alta foi 3, pra vocês terem uma noção. Depois disso eu fiquei uma semana sem ler, e eu resolvi, pra melhorar minhas leituras, entrar no Agosto Indígena Lit, organizado pela Maíra. Eu vou falar os livros que eu li e as notas, mas eu não vou falar sobre eles porque tem um vlog onde eu falo tudinho de cada um desses livros que eu li pra este período e pra esta maratona, e vocês precisam conhecer essa causa. A proposta da Maíra é ler pelo menos um livro de autor indígena no mês de agosto e, enfim, tentem fazer isso em outros meses, talvez. Se você não conseguiu participar, é uma proposta bacana de se fazer por ano, assim, tipo, eu quero ler e conhecer 3 autores indígenas esse ano. Eu acho que é uma coisa, assim, pequena, que dá pra ser feita e que é muito interessante. Enfim, vamos para os livros que eu li. Primeiro foi o Trail of Lighting, que é uma fantasia americana, da Rebecca, e eu dei 4 estrelas. Se tornou uma das minhas fantasias que eu vou, assim, recomendar muito no canal, porque eu amei muito e eu amo a protagonista. Eu também li O Que Encontramos nas Chamas, que é o livro da Maíra, e eu também dei 4 estrelas pra esse. É uma novela super curtinha, tá super barato o e-book na Amazon, eu acho que é R$5 e alguma coisinha, então vale super a pena. E fala de processos bem importantes e traumas e abuso, então eu recomendo muito. Eu também li O Povo das Histórias de Assombração, tem no Kindle Unlimited, e é sobre as histórias
que assustam, de terror, assim, do povo indígena, né? Então, reconto pra nós, pro leitor que está lendo sobre essas lendas e essas histórias, e é muito legal, eu acho muito, muito interessante de ler livros assim. Recomendo muito, eu dei 5 estrelas. E o próximo que eu li também foi Tibira, que eu dei 5 estrelas, favoritado. É uma dramaturgia e ela é inspirada na história de Tibira. É uma história muito linda, muito comovente, que tem muita coisa pra se tirar e que deveria ser uma leitura obrigatória do brasileiro. Também tá disponível no Kindle Unlimited. Então, por favor, dedique 50 minutos do seu dia pra ler Tibira, porque é disso que você vai precisar do seu tempo e eu recomendo muito. E daí eu também li o segundo do Trail of Lighting, que é Storm of Locutus. Maravilhoso, eu dei 4,5 pra esse. Amo quando os segundos livros são ainda melhores. Amo, acho tudo na minha carreira. Tô louca pra ver a continuação, porque parece que vai ter um terceiro e talvez um quarto, não sei. A gente espera que pare no terceiro pra fechar, né? Pra eu conseguir ler todos. Mas é isso, vai, Rebeca! E daí pra faculdade eu li logo em seguida Macunaíma, que foi outro livro que acabou acabando com o meu processo de leitura do mês, que na verdade não acabou, porque eu acabei lendo muito. Mas eu não tava com vontade de ler, foi tipo eu me obrigando e tentando achar livros que acabassem eliminando o meu processo de não querer ler mais. Fez sentido isso? Não sei. Macunaíma é um livro de extrema importância para o Brasil? Sim. É um livro que definiu o modernismo literário brasileiro? Sim. É um livro que tem muita coisa a ser estudada e muita coisa que talvez a gente até hoje não saiba o que o Mário de Andrade quis escrever e quis realmente ressaltar. Sim. Mas é um livro muito difícil. E eu sei que muita gente teve que ler pra escola, eu não sei como professores dão Macunaíma na escola, eu não tive que ler na escola, eu só ouvi falar sobre, sabe? Eu achei essa leitura muito densa e muito dolorida também, porque tem um lado, assim, que é muito brutal, sabe? E você fica, tipo, pensando, nossa, isso é pra ser uma crítica, isso é o que o autor pensa, isso é o quê? E eu acho que a graça, né, dos clássicos, às vezes, é exatamente a gente não saber isso. Mas eu tive que fazer um comentário crítico sobre essa obra, que eu não sabia como eu me sentia, que eu não sabia onde que eu ia focar, e que parecia muita coisa, e que foi muito demorada pra mim, e muito densa pra mim. Então, o Macunaíma se tornou, assim, o meu lamento do mês. E tá tudo bem, eu ainda recomendo, eu acho que é uma leitura, assim, válida, muito difícil, mas muito válida. E, enfim, tem muitos pontos que Macunaíma pode discutir e que o leitor de Macunaíma pode discutir também. Aí, eu terminei de ler Os Miseráveis, né? Já teve a discussão. Gente, eu tenho que parar de dar as coisas na minha cara. Com a Jess, a gente terminou essa leitura, terminei muito feliz, terminei indo fazer uma tatuagem pros Miseráveis, sim, que tá aqui, spoiler. Foi um livro que eu já falei pra vocês no vídeo anterior, que se tornou o favorito da minha vida e que é um livro que eu não consigo descrever como livro porque ele é um processo, ele é um movimento, e eu sei que assusta ele ter 1.500 páginas nessa versão ou quase 2.000 em outras versões, dependendo do livro da diagramação, enfim. Mas é um livro que eu acho que, não sei, eu não entendo alguém ler isso aqui e não conseguir gostar. Eu entendo não ser pra tais pessoas e as pessoas não terem interesse de ler esse, mas eu não consigo pensar em alguém lendo, e eu sei que teve gente que não gostou. Nos comentários já falaram que não gostaram pra mim. Mas eu não consigo entender por que não gostariam, sabe? Eu acho que tem muita camada aqui, critica muita coisa, critica toda a elite, todo o clero, toda a burguesia, critica todo mundo num tempo que, cara, você não imaginava que as pessoas pensavam já dessa maneira e que poderiam ter pessoas já tentando debater sobre isso. Eu também gosto da forma que o Victor Hugo escreve as mulheres nesse livro, ainda mais pra época. Elas são fortes e elas não são aquele estereótipo de mulher que é perdida de amores. Inclusive aqui é bem ao contrário, porque o Marius é a pessoa que seria, acho que naquela época, descrita como descreviam as mulheres. O amor dele é muito mais romantizado, mais exagerado, enquanto a Cosette, ela é uma mulher que ela é muito sozinha e bem com sua solidão, e que ela ama de uma forma distinta, e eu me vi muito no amor dela, apesar de não querer ser sempre assim, eu me vi muito no amor dela. E é um livro que é incrível, eu
vou lembrar pra sempre do personagem do Bispo e da primeira parte, que se tornou, sim, a minha preferida e também eu acho que a de maior parte das pessoas que leram com a gente, da Jess também é. E ele vai falar do lado mais marginizado e mais miserável dessa sociedade francesa e ele continua sendo extremamente atual, apesar do ano que foi publicado e escrito, e não tem palavras, só assim, se tornou a minha vida e vai ficar marcado pra sempre, literalmente, em mim. 5 estrelas favoritadas, se não ficou claro. E daí, porque aparentemente eu não estava cansada de ler sobre autores homens clássicos, eu li Romeu e Julieta. Eu não sei se foi uma releitura, porque eu não sei se conta. Eu tinha lido, eu acho que numa versão, assim, escolar, já Romeu e Julieta, e eu não tinha gostado. Não tanto. E hoje em dia, ler, sabendo que isso aqui, na verdade, é pra ser uma crítica ao amor exagerado, esse amor que termina numa tragédia e no jeito que os personagens se comunicam entre si, que tudo acontece muito rápido, e no amor adolescente, e tem tanta coisa aqui dentro que essa própria edição da Penguin vai criar teorias e vai explicar sobre. É maravilhoso. É pra ser, na verdade, um deboche enorme. E eu acho isso incrível, achei isso incrível. Tem muitas marcações, eu só não coloquei porque eu não tinha na hora o post-it vermelho, então eu vou colocar depois, mas tá cheio de dobrinhas de coisas que eu anotei. Não é meu favorito porque ainda é Júlio César, meu favorito do Shakespeare, mas é um que eu acho muito justo de começar o Shakespeare, tá? Pode ser super clichê, eu vou começar a ler Shakespeare por Romeu e Julieta. Mas começar Shakespeare em si é clichê. E tá tudo bem. Aceitem os clichês que vocês têm interesse em ler. Recomendo muito, como eu já falei pra vocês, essa edição da Penguin, porque eles trazem muita informação e fica muito acessível e uma forma de você entender muito o que, assim, Shakespeare queria dizer e o que significava pra época aquelas coisas. E eu acho isso muito importante, principalmente quando a gente lê, tipo, um teatro, né? Uma peça, um negócio. 4 estrelas. Eu quis ler, sei lá, romances, enemies to lovers. Entrei numa vibe dessas. Daí o primeiro que eu li foi, que referente a Romeu e Julieta, inclusive, por isso que eu também quis ler, foi Well Meet, que é sobre essas duas pessoas e essa menina, ela tá se mudando pra essa cidade e ficando pra ajudar a irmã dela que sofreu um acidente, pra cuidar da filha, que no caso é a sobrinha dela. E daí ela começa a fazer, assim, o que a escola da sobrinha dela pede pra ela fazer, e tem, tipo, uma feira pra representar Shakespeare e você tem que se fantasiar, e o professor, ele é muito surtado, e daí tem, tipo, um enemies to lovers ali entre o professor. Eu abandonei esse livro em 85%. Eu poderia ter terminado? Poderia, mas me irritou, não sei, eles ficaram juntos e eu não entendi. Eu fiquei tipo, ai, não tem química, não, sabe? Eu tava esperando acontecer uma química, alguma coisa entre eles e continuava aquela coisa sem graça. Eu tava gostando dos debates sobre Shakespeare, mas também não era tudo isso, sabe? Não é a foco do livro, e daí eu só desisti. E depois disso eu li The Spanish Love Deception. É um livro que tá ficando bem famoso no BookTok, então talvez vocês já tenham ouvido falar. Também é um enemies to lovers e tem esse negócio de fingir que está namorando com a pessoa que você detesta, que é pra ser uma pessoa que você trabalha junto. O que eu gostei nesse livro é que a autora realmente construiu, assim, uma dinâmica entre eles. Deu pra ver que ela focou muito em fazer eles se conectarem antes de qualquer outra coisa, assim, maior. E eles realmente viraram amigos e pessoas que se importam uma com a outra, assim, de uma forma que deu pra perceber realmente que tava acontecendo isso, sabe? Eu gostei muito do personagem homem, o Aaron. Nunca sei como falar esse nome, é muito difícil pra mim. Todos os personagens chamados Aarons são perfeitos. Já pararam pra pensar sobre isso? É, gatos. Enfim. Eu gostei muito dele. Eu gostei também da principal. Eu só acho que, assim, foi muito longo, sabe? Tem umas quase 500 páginas pra uma coisa que poderia ser, assim, cortada várias coisas dali. E é meio dramático demais, sabe? É tudo muito exagerado que acontece. Daí eu ficava tipo, ai meu Deus, calma, gente. Somos adultos já, sabe? E é isso, dei 3 estrelas. Eu recomendo, tem no Kindle Unlimited também. E daí o próximo que eu li, romance. Que eu falei que eu entrei numa fase de romance pra tentar me salvar, que não deu certo. Foi The Layover, e pra esse eu dei 2,5. Eu gostei muito da premissa, que é sobre essa mulher, que ela era uma moça, e ela tá, assim, começa já ela pré-casamento, sabe? Ela tá, assim, perto de se casar. E ela vai fazer a última viagem dela como aeromoça. E a gente começa a perceber
que na verdade ela não quer não ser mais aeromoça, ela só tá obedecendo o futuro marido dela, que ele não quer que ela fique viajando o tempo todo e quer que ela cuide de casa. E porque ela acha que, tipo, aparentemente ela tem que amar ele porque ele é o cara ideal que ela sempre quis, ela aceita na boa. E daí ela vai fazer essa última viagem com o cara que ela detesta. E daí eu acho que já fica bem claro o que vai acontecer. Meu problema com esse livro é que eu achei que ele passou muito rápido. Ele se passa em 3 dias. E daí eu não consigo acreditar que todos esses sentimentos aconteceram, sabe? Tipo assim, são 3 dias. Me incomodou isso. É muito rápido. É muito... já decidi, daí nananã, e nananã, e nananã. Mas eu gosto das discussões que eles tiveram. De, tipo, achar que essa pessoa é ideal, que você tem que ficar com essa pessoa ideal. E também da protagonista ser uma mulher que comete muitos erros. Ela comete erros com o marido, ela comete erros com esse cara que ela acha que ela odeia. E dá pra ver que ela tem uma evolução bem grande nela mesma. Mas, assim, achei simples, me incomodou muito a questão do tempo que tava acontecendo ali, as coisas. Achei que poderia ser melhor escrito, mas a ideia central é boa, então 2,5. Aí eu li a antologia poética da Cecília Meirelles e eu gostei muito, eu dei 4 estrelas pra esse livro. Eu gosto muito de ler poesia, acho que já quem acompanha o canal sabe que eu gosto de poesia, e vocês me viram ler vários desses poemas pra vocês, tem vários marcados. O que me incomodou foi uma parte, porque é dividido em partes, né, em seções, em livros, enfim, a parte do romanceiro da Inconfidência. E eu não gostei dessa parte, não gostei desses poemas, eu não queria ler, não tava, sabe, eu olhava pra eles e não queria ler mesmo, mas é isso. O resto, tudo muito lindo, adorei, vou com certeza reler os que eu marquei ou reler esse livro no futuro. Amo poesia, eu acho que a gente tem que falar mais de poesia no YouTube porque é uma coisa linda e eu acho que a gente tem que dar valor mais à poesia, sabe? Eu acho que poesia é um processo. Então algum dia eu prometo pra vocês que vem aí um vídeo só sobre poesia e sobre as minhas poetisas preferidas. E o próximo livro foi um livro que eu ganhei. Eu ganhei da editora, eu sou muito chique, né? Muito chique. Que foi Arlindo. Eu ganhei da Cia, junto com a seguinte, né? Esse livro, gente, mudou a minha vida. Eu chorei horrores. É uma HQ. E é uma HQ... ela vem cheia de mimos, tá? E é uma HQ completamente linda. Olha essas cores. Não, gente, para tudo. É muito fofa. E pra quem já leu Heartstopper, que é um livro super famoso aqui no Brasil e na gringa, que vai ter tradução hoje em dia e que todo mundo fala muito bem, com certeza eu recomendo ler esse aqui também, se você gostou de Heartstopper. Isso aqui é um romance LGBTQIA+, sobre descoberta de ser LGBTQIA+. Tem representatividade de diversas formas, tem assuntos importantes e ao mesmo tempo ele é muito, muito brasileiro de um jeito muito gostoso. Foi que nem mergulhar na minha infância pré-adolescência, sabe? Eles escutando Sandy Júnior e essas referências assim, e as referências de sotaque e de aconchegar, e ai, é muito lindo, gente, sério. O tanto que eu sofri por esse livro não cabe em mim. A mãe e o Arlindo são os meus personagens oficiais preferidos. Eu só tenho que avisar vocês que tem gatilho de homofobia e não aceitação por parte dos pais, se isso for alguma coisa bem difícil pra você. Esse livro vai lidar um pouco dessa forma, mas eu acredito que lida de uma forma importante, sabe? De uma forma que é interessante de se ver. Eu vou guardar esse livro pra sempre no meu coração e foi uma das melhores coisas que já me enviaram, assim, que o canal me produziu, assim, sabe? Por enquanto. Então, muito obrigada, Companhia das Letras e o Seguinte, por me enviarem esse livro, sério. O último livro que eu li dessa lista foi A Distância Entre Nós, em agosto, né? Esse livro aqui mudou um pouquinho também a minha vida. Assim como muitos livros mudam e me constroem como uma pessoa, esse livro fez parte dessa minha construção, eu acho, da pessoa que eu tô me tornando. É uma ficção indiana, de autora indiana, e ele vai falar muito sobre classe e sobre ser mulher e sobre o feminino, né? O lado feminino das histórias e os absurdos que as mulheres, principalmente nesse caso, indianas, mas que
podem ser colocados em qualquer situação no mundo ainda, infelizmente. Passam e tem que passar. Esse livro foi enviado pelo Alisson, que é um inscrito aqui do canal, que sempre me envia livros maravilhosos. Alisson, muito obrigada por me apresentar esse livro, porque eu não ia saber da existência dele se não fosse você. E tem muita marcação, tá? Eu não tinha mais esse marcador laranja, então eu só comecei a dobrar as folhinhas, mas tem muita coisa aqui e é um livro que vocês vão me ver recomendar muito. Ele fala sobre essas duas mulheres. A Sera é uma das protagonistas e uma dessas mulheres que é de uma classe média alta, e a Bima, que é a empregada dela, de classe baixa. Ambas são mulheres muito fortes que passaram por absurdos da vida e que continuam passando, e são mulheres extremamente difíceis porque foram moldadas por esse absurdo, e você vai ficar indignado com as duas em vários momentos, e você vai se pegar querendo arrancar o cabelo, mas também sofrendo por elas, porque elas passaram. Não tenho como descrever esse livro a não ser leiam, porque eu acho que vocês precisam conhecer essa escrita e a história dessas mulheres, de verdade. É um livro que eu dei 4,5 e que é favoritado, um favoritado do ano, mais um. Lindo, lindo, a escrita linda, maravilhoso. E daí o livro que eu comecei em agosto e ainda não terminei, e que, assim, só pra citar que eu comecei e que estou lendo e estou quase no final, é 100 Anos de Solidão, porque, né, estou lendo, estou terminando e vem aí o vlog exclusivo pra 100 Anos de Solidão, com muita coisa pra falar, né, porque tem muita coisa marcada, tem um cabelo meu nele. Tem cabelo meu em todo lugar. Enfim, que bom que é meu cabelo. Esse aqui, um dos preferidos da minha mãe. E é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu sei que vocês gostam bastante desses vídeos de lidos do mês, assim como eu gosto muito de juntar os meus livros e poder falar mais uma vez sobre eles, assim, recapitular o meu mês. É sempre muito gostoso. Se vocês gostaram, por favor, deixem um gostei. Se não forem inscritos até agora, por favor, se inscrevam. Comentem aí o que vocês acharam da leitura, se tem algum livro aqui que eu falei que vocês não gostam, ou que vocês gostam muito, ou que vocês querem muito ler. Gosto sempre de saber a atualização de vocês. Se quiserem me falar também algum livro que vocês amaram ler este mês, eu também adoro saber. Se quiserem comprar alguma coisa daqui, os links da Amazon estão todos de cada um desses livros linkado aqui embaixo. E qualquer coisa que vocês quiserem comprar na Amazon, além de livros ou qualquer coisa mesmo, comprem com o meu link, que vocês ajudam o canal de uma forma que você, assim, não paga mais nada além do que você está comprando. E me ajuda no final do mês. E é sobre isso, tá tudo bem. Se você gosta de lives e quer saber um pouco antes, porque, né, todo mundo na Roxinha me viu lendo esses livros, a gente faz live na Roxinha terças, quartas e quintas a partir das 10 da manhã. Quarta-feira é uma live mais longa, geralmente de 5 horas. E domingo a partir das 3 da tarde. É isso, beijão, obrigada por tudo. Fui, calei a boca. Tchau!